Muito bem, nesse vídeo a gente vai aprender a multiplicar com números decimais. Existem várias técnicas, para a gente estar multiplicando aí com números decimais. A gente pode transformar em fração, a gente pode colocar vírgula abaixo de vírgula, Enfim, o método que eu vou apresentar aqui é um método que eu considero o mais simples de se multiplicar número com vírgula. E esse método de você saber multiplicar com número com vírgula, ele é importante em que sentido? Você vai precisar dele para o cálculo de porcentagem, problemas envolvendo probabilidade, Então, dentro de outros temas, em que você encontra, até em problemas envolvendo área, você encontra aí a questão de números com vírgula, os números decimais. Então, saber multiplicar é uma vantagem sim, principalmente na hora de vestibular e Enem, em que às vezes você sabe um método de resolver a conta, mas a gente pode estar se complicando aqui na hora de saber onde colocar a vírgula. Você pode ter lá duas questões com os mesmos números, só que a vírgula em posição diferente, então pode gerar uma certa dúvida. O vestibular ele pode fazer isso. Então, para evitar esse tipo de confusão, vamos fazer o seguinte, A primeira coisa que a gente vai adotar é o seguinte. O primeiro passo para a gente multiplicar com vírgula, que eu adotaria aqui, é o seguinte. Você multiplica esses números sem levar em consideração a vírgula, Então, você multiplica como se você fosse multiplicar normalmente, sem vírgula. Então, olha só esse primeiro exemplo aqui. 0,5 vezes 0,5, Como é que eu multiplicaria isso? Eu simplesmente multiplico 5 vezes 5 e anoto o resultado aqui, que é 25. E agora sim, no segundo momento, é que eu vou me preocupar em saber onde eu vou colocar a vírgula. Como é que eu sei onde colocar a vírgula? Você vai observar quantas casas decimais você tem ao todo aqui, certo? Então, veja, você tem uma casa decimal, um número depois da vírgula, e aqui você tem outro número depois da vírgula. Então, são duas casas decimais, certo? Como são duas casas decimais, na resposta, depois da vírgula, você tem que ter dois algarismos, Então, eu vou colocar a vírgula aqui, à frente do 2 e do 5. E o espaço que tiver vazio eu preencho com zero, certo? Então, é basicamente isso. 0,5 vezes 0,5 é 0,25. Então, se você está começando agora, uma dica é você fazer vários exemplos iguais a esse, até para ir testando a habilidade com multiplicação e ir conferindo na calculadora. Então, por exemplo, aqui 0,5 vezes 0,5, que foi o exemplo que a gente trabalhou aqui, igual a 0,25. Esse pontinho aqui, na calculadora, ele indica uma vírgula, Então, você vai fazendo e vai conferindo na calculadora para ir ganhando confiança. 0,6 vezes 0,7. Novamente, vou aplicar a mesma técnica de cima, 6 vezes 7 eu sei que é 42. Então, o resultado aqui é 42. Agora, eu vou verificar quantas casas decimais eu possuo. Eu tenho duas casas, Um número depois da vírgula, outro número depois da vírgula. Então, são dois algarismos depois da vírgula. Então, a resposta vai ser 0,42, certo? Então, novamente, 0,6 vezes 0,7, 0,42. Bom, seguindo aqui, a gente vai começar a trabalhar uns exemplos um pouco mais diferentes, A gente já viu aí com duas casas decimais, Vamos tentar verificar se isso se repete para os demais casos, 0,2 vezes 0,07. O exemplo que eu tenho aqui, resolve da mesma maneira? Resolve. 7 vezes 2 é 14, certo? E eu vou contar quantas casas decimais tem após a vírgula. Você tem uma, duas, três casas decimais, Você tem uma aqui e outras duas aqui. Então, depois da vírgula, eu tenho que ter três algarismos. Só que 7 vezes 2 dá 14. E aqui só ocupa duas casas, tá vendo? Então, essa terceira casa aqui eu vou completar com zero, certo? Quando ocorrer esse caso. Então, aqui 0,2 vezes 0,07 é o mesmo que 0,014, tá? Então, casas vazias você completa com um zero, Então, você tem 1, 2, 3 algarismos depois da vírgula, E vamos conferir novamente, 0,2 vezes 0,07
igual a 0,014, certo? Bom, seguindo o exemplo, né? A letra D é parecida com a de cima. 0,5 vezes 0,02. Esquecendo a vírgula, esquecendo esses zeros, eu vou ter 5 vezes 2, que dá 10. E você tem 1, 2, 3 algarismos depois da vírgula. Então, na resposta tem que ter 3 algarismos. Como só tinha 1 e 0, que são 2 algarismos, 0,010. Eu escolhi esse exemplo para explicar uma coisa que existe na calculadora de vocês, certo? Que é a seguinte: quando eu multiplico 0,5 vezes 0,02, eu vou ter como resposta 0,01. Por que não apareceu outro zero aqui? Nas calculadoras, né? Eu posso dizer que na maioria, todas que eu conheço, pelo menos até agora, não sei se tem um exemplo diferente, mas todas que eu conheço, elas sempre excluem esse zero aqui que fica depois desse 1, certo? Então 0,01 e 0,010 são coisas equivalentes, certo? Representam o mesmo valor. Então a calculadora não costuma colocar esse zero, mas a resposta é 0,010 ou 0,0100, enfim. Mas ela resume aqui para 0,01, certo? Então não estranhe, ou então não ache que o resultado deu diferente. Na verdade, são a mesma coisa. Se eu acrescentar mais zeros aqui, continua sendo o mesmo número, né? Isso aqui é a mesma coisa que 0,01 escrito de uma maneira menos abreviada. 2,1 vezes 0,3. Estou colocando 2,1 porque até agora a gente sempre trabalhou com 0, algum valor, né? Então agora vamos tentar trabalhar com 2 inteiros e uma parte decimal, né? Então como é que você multiplica? Da mesma maneira, né? Não muda nada. Você esquece a vírgula, fica 21 vezes 3, que a gente sabe aí que dá 63, né? Mas se não souber, vai no cantinho da folha e multiplica 21 vezes 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Então, ó, 63. E como eu tenho 2 números depois da vírgula, tem que ficar 2 algarismos depois da vírgula, 0,63, né? Só para não perder aqui o hábito, né? 2,1 vezes 0,3, 0,63, certo? Vamos ver agora com números um pouquinho maiores, né? 1,21 vezes 1,2. Mesma situação, né? Você multiplica 121 vezes 12, né? 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2 novamente. Agora com 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Baixa 2. 4 mais 1, 5. 2 mais 2, 4. Baixa 1. 1452. Quantos números depois da vírgula? 1, 2, 3. Você tem 2 aqui e mais uma casa decimal. Então, na resposta, depois da vírgula, tem que ter 3 algarismos. Então, a vírgula vem entre 1 e 4, porque você vai ter o 4, o 5 e o 2 depois da vírgula. Então, dá 1,452. Só para confirmar novamente, 1,21 vezes 1,2, 1,452, certo? Vejamos esses outros exemplos, vou correr um pouco mais, né? Porque acho que já deu para entender aqui, ó. 1,02 vezes 1,01, 102 vezes 101, né? 1 vezes 102 dá o próprio 102, 0 vezes qualquer valor vai dar 0, e 1 novamente vezes 102 dá o próprio 102. Então, ó, baixa 2, baixa 0, 1 e 2, 3, 0, 1. 10.302. Quantos números depois da vírgula? 1, 2, 3, 4. Então, depois da vírgula, na resposta, tem que ter 4 algarismos. Então, ó, vai ser 1,0302. 1,0302. Vamos conferir? Então, ó, 1,02 vezes 1,01 igual a 1,0
302. Ah, e agora, nesses casos aqui, em que você tem um número sem a sua parte decimal e um número aqui decimal, como é que faz? De novo, mesma situação, né? Você multiplica o 12 vezes 3, que dá 36. E aqui você só tem um número, né? Que está depois da vírgula, né? Na casa decimal aqui você só tem um. Então, na resposta deixa só uma casa decimal. Então é 3,6. 12 vezes 0,3 é 3,6. 12 vezes 0,3, 3,6, né? Para fechar, 13,52 vezes 5,1, para dar um número mais doido assim, né? Então, ó, 132 vezes 51, né? 3,2 vezes 5,1 vira 132 vezes 51. Então você vai ter que 1 vezes o 132 dá o próprio, né? 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 3, 15, mais 1, 16, vai 1. 5 vezes 1, 5, mais 1, 6. Baixa 2, 3, 1 e 6, 7, 6. Então dá 6.732. 6.732. Quantos números depois da vírgula? Tem uma casa decimal e aqui tem outra casa decimal. Então são dois números depois da vírgula. A vírgula vem entre 7 e 3. 67,32. Para finalizar, né? 3,2 vezes 5,1 igual a 67,32. Né? Então esse foi o vídeo aqui ensinando como você multiplica número com vírgula. Então vou deixar aí a lista de exercício para você testar, né? Mais alguns exemplos, e aí você vai testando e qualquer dúvida que surgir é só comunicar.